a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graça e paz, irmãos. Houve aqui um problema técnico aqui e estamos atrasando entrando com muito tempo de atraso, né? Mas nós vamos orar assim mesmo, porque isso é uma batalha espiritual, né? Nós estamos tentando desde 1 minuto para as 7 e aí resolveu não querer entrar. Mas nós vamos orar agradecendo o Senhor pela nossa oportunidade de estarmos aqui cultuando o nome dEle, pregando a sua palavra e dizendo em alto e bom som que o Senhor é bom. Eternas são as misericórdias do Senhor e elas são a causa de não sermos consumidos, amém? Também não poderei assim dizer quem entra, mas depois eu darei um agradecimento aí na live para aqueles que entrarem, amém? Vamos orar, falar com o Senhor. Eu não pude estar agora com o pastor Ferreira, só dando uma justificativa. Por quê? Porque esse negócio de candidato aqui engarrafou tudo aqui, não deu para sair de casa, e nós estamos nesse período eleitoral e aqui foi um caos, né? Então não deu para ir lá onde ele está. Mas nós vamos pregar a palavra do Senhor porque Ele é bom, né? Então está aqui conosco a nossa irmã Elzira Osias, de São Paulo. Que Deus abençoe nossa irmã Elzira Osias. Pastor Gênesis Silva Costa também está conosco, né, de São Paulo, é o pastor da nossa irmã Elzira Osias. Também Fátima de Almeida, né, que é nossa irmã em Cristo, é tia da minha esposa, né? Então que Deus possa abençoar o povo dele que está entrando agora na live. Vamos falar com o Senhor, pedir pelos enfermos, né? Inclusive ontem na igreja, não é, nós estamos trabalhando, né? Muita assim, dificuldade, está aparecendo muitas crianças. E ontem, quando nós fomos orar por uma criança, pedido dela, ela caiu, né? Então isso é uma coisa que, aquela carga espiritual em cima dessas crianças ali, com pessoas que não vêm ao caso, né? E aí foi uma criança, na hora que a gente botou a mão na cabeça dela, ela caiu, desabou. Então, que Deus tenha misericórdia, mas a palavra que liberta, ela será pregada, em tempo e fora de tempo. Vamos orar, falar com o Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todos sempre, exaltado sejas Tu, ó Deus, de geração em geração. Somos gratos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui pregando a Tua palavra, falando de quão bom o Senhor é. Também, ó Pai, meditando na Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho que temos que andar. Também, ó Deus, te agradecemos pelo dom da vida em Cristo Jesus, pelos irmãos, pela comunhão que temos conosco, ó Pai, e com Teu Santo Espírito também. Ó Deus, a fé que uma vez foi dada aos santos, sabemos que um dia não precisaremos mais de fé, porque veremos o Senhor face a face. Mas enquanto isso, ó Pai, vivemos por fé e não por vista. Então dá-nos a Tua graça de vivermos de fé em fé, de glória em glória,
que seja aumentado fé, esperança e amor até o dia de Jesus Cristo. Quero entregar os enfermos nas tuas mãos. Quero entregar minha prima Maria Irene, tua serva, ó Pai, olha para ela com teu olhar de misericórdia. Meu primo Leandro lá em Campinas, tu és o médico dos médicos, tu és poderoso para curar e fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, ó Pai. Queremos também entregar a Mariângela e a Marisa, esposas do meu primo Naô e do meu primo Isaac, respectivamente, ambos irmãos. Eu quero entregá-las em tuas mãos, ó Pai, porque tu és o médico dos médicos. Onde a medicina ainda não consegue chegar, dar uma solução em definitivo, tu consegues, ó Pai. E a tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. E para nós que temos crido na tua palavra e no Senhor, nós temos visto sinais, prodígios e maravilhas da tua parte. Prepara os nossos corações, ó Deus, o nosso a chegar a ti, e todos os irmãos que entrarem na live e entrarão posteriormente, que a tua graça esteja com cada um deles em nome de Jesus. Toma, ó Pai, também aqueles que estão no leito do hospital, quero entregá-los a todos em tuas mãos. Quero entregar, ó Pai, o Brasil nas tuas mãos, período conturbado. E, ó Deus, que o teu Santo Espírito, com a oração, através da oração dos santos, ó Pai, possa pacificar este país e expulsando o príncipe das trevas, o príncipe do ar que atua nos filhos da desobediência. Nós que somos os teus servos sabemos que estas coisas se cumprirão no seu tempo, mas nós clamamos pelo teu favor, em favor desta nação. E prepara os corações para ouvir a tua palavra, pois eu te oro por fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão Osias Rodrigues também está conosco, né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus aí em São Paulo. Raquel Picardo, né? Que Deus abençoe, minha irmã. A paz do Senhor, né? Um grande abraço aí em nome de Jesus, né? A gente sente saudade, assim, das pessoas, né? E sabemos que um dia, quando nós chegarmos no céu, essa questão de tempo, espaço aí será resolvido, né? Mas enquanto isso, estamos aqui nessa terra, estamos sujeitos ao tempo, ao espaço, né? O deslocamento e a temperatura, que está fazendo muito calor neste momento, né? Vamos lá, também nossa irmã Leia Matos, de Cachoeiro Itapemirim, que Deus abençoe. A Josiane Matos, o Josadac Fraustes, o povo aí todo de Cachoeiro Itapemirim, né? Pastor Samuel Matos, a irmã Márcia Valéria, a irmã Bernadette, o irmão Romildo, enfim, todo o povo aí abençoado, o diácono Maxwell, né? O povo todo aí de Cachoeiro receba um nosso abraço muito grande, né? Como acabei de mencionar, o pastor Samuel Matos aí, né? Tá aí, ó. E no amado pastor Ferreira, tá aí a nossa irmã Raquel aí, né? Saudades também, pastor. Abraço da mãezinha, irmã Neuza. Do amado pastor Ferreira. Pode deixar que eu entrego, Raquel, em nome de Jesus. É muito bom estar com você, minha irmã. E vamos ler a palavra do Senhor. Tá aí conosco também, pastor Sérgio da Conceição, do Jardim Sacramento. Um grande abraço. Irmã Maria Carmo, né? Também do Jardim Sacramento, a esposa aí do pastor Sérgio. Também quero deixar o meu abraço e a paz do Senhor para o pastor Francisco Miranda Dias e para a irmã Nilceia, lá de Itaguaí, né? Roque Coutinho Paiva, pastor Paulo Ribeirinho, enfim, todo esse povo abençoado. Pastor Heron Miranda Aranha, lá do Pará, não é? Então, Josi Maria Santos, está aí de São Paulo, enfim, Maria do Socorro, né? Também um abraço para ela aí. Onde ela estiver, não é? Amém, que Deus abençoe. Os irmãos lá de Muqui, tá aí a Fátima Almeida pedindo oração por São João de Meriti, que é a cidade onde a gente mora, né? E pela segurança aí do estado, muita barricada, tá aqui um caso sério, minha rua também é vítima disso, né? Então nós precisamos orar realmente, porque tá uma barricada, muito triste, fiquei vendo uma barricada na porta da igreja Éden, onde o pastor Ferreira
tanto falou de Jesus para aquela comunidade. Ainda assim, a obra de Deus continua naquele templo, pois a porta do inferno não prevalecerá. Oramos por toda a segurança do nosso estado. Lamentável, mas isso é uma realidade social, né? Está aí também Guilherme Gomes, Visa lá de Cachoeiro, um abraço. Esté Gomes, a minha irmã, não é? Enfim, um abraço para todos vocês aí, pastor Samuel Matos, já mencionei, os irmãos lá de Muqui, irmão Isael, a irmã Luísa Torres, enfim, vocês são os queridos, né? José Martins está assistindo também, que Deus abençoe, querido, aí no Nordeste, que Deus possa te abençoar. Vamos ler a palavra do Senhor? Em 1 Samuel, no capítulo 7, de 1 a 6, diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim, e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardassem a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Amém? Irmãos, esta leitura, ela é uma leitura significativa. Todos nós sabemos que Samuel foi o grande juiz de Israel. Ele foi o pastor que Deus levantou para conduzir aquele povo. E ele, desde pequenininho, ele foi dado para Deus, foi levado pela sua mãe Ana e foi dado como oferta ao Senhor para o templo. E ele foi crescendo. A palavra de Deus diz que naquela época não havia visão manifesta, e a palavra de Deus era de muita valia. E Deus, ele começou a se manifestar a Samuel. E quando nós olhamos para o capítulo anterior, teve uma peleja em que Israel fora ferido diante dos filisteus, e eles capturaram a arca e a levaram para dentro dos seus termos. E Deus então começou a ferir as cidades filisteias por causa da arca do Senhor ali. E o que está vendo? E a Bíblia fala que Deus estava ferindo aqueles homens das cidades filisteias com hemorroidas em partes secretas, e consultaram-se entre si, e os sacerdotes locais, o que deveria se fazer? Teria que se livrar da arca, mas não poderia enviá-la de uma maneira qualquer. Então, vocês façam um cofre, façam para si uma imagem da hemorroida, essa imagem vocês vão cunhá-la em ouro. 5 imagens dessa, por causa das 5 cidades filisteias. E 5 ratos de ouro, porque os ratos estavam devorando ali a plantação e perturbando-os. E coloca dentro de um cofre do lado da arca, e manda isso aqui para longe daqui, que saia essa arca aqui do nosso meio, senão todos nós vamos morrer. E a Bíblia fala que o clamor deles estava chegando no céu. E foram, e ele falou: olha, nós vamos colocar numa carroça. Se ele for pelo caminho de Bet-Semes, então foi Deus mesmo, isso aí é obra de Deus. Se for por outro lugar, foi o acaso. E a Bíblia diz que as vacas foram diretamente berrando pelo caminho de Bet-Semes.
E a Bíblia fala que quando eles chegaram no termo de Bet-Semes, eles voltaram e o povo de Bet-Semes tiraram a arca, colocaram, para baixo, numa grande pedra e aquele negócio todo, só que eles cometeram um erro capital, olharam para dentro da arca e ali morreram cerca de 50.070 homens porque olharam para dentro da arca. Então eles quiseram se livrar da arca e mandaram a arca para fora dos termos de Bet-Semes e mandaram para Kiriat Jearim. E como nós lemos aqui no capítulo 7, no versículo 1, os homens de Kiriat Jearim levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, colocaram lá no outeiro, no alto, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Só que aconteceu algo. Parece, às vezes, aquilo que acontece conosco. Olha só. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Kiriat Jearim não era o local para a arca ficar, mas ficou. E foi ficando as pessoas cuidando da sua vida, cuidando dos seus afazeres, a arca simbolizando a presença de Deus no meio do povo, e aqueles afazeres, aquela conjuntura social, onde as pessoas estão levando a sua vida própria, e a arca foi ficando, não se deram conta que não era para ficar ali. Daí vem as murmurações, daí vem as reclamações, daí vem os poréns do dia a dia, se esquecendo que há um Deus, se esquecendo que a presença dele, simbolizada pela arca, era para estar no local escolhido, e ela não estava. E isso aconteceu, chegou tanto tempo, foi tanto tempo que chegou a 20 anos. Irmãos, 20 anos é muito tempo. E as pessoas ainda não tinham se dado conta que a arca não era para estar ali. Em que eles viviam do jeito que eles estavam vivendo e ainda não tinham se dado conta que o Deus de Israel não tinha mudado. Por que reclamar? Por que chorar? Por que lamentar? E aí a palavra de Deus, ela fala: então lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Parece às vezes, nós que temos um Deus que tudo pode, vivemos reclamando, vivemos lamentando, vivemos chorando. Espera aí. Nós somos servos do Senhor, nós somos povo seu, escolhido. Lamentar por quê? Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Ou seja, façam uma limpeza. Olhem para dentro de vocês o que vocês têm guardado, dentro das vossas casas, dentro dos vossos corações. E se vocês querem uma solução para o problema de vocês, para a reclamação de vocês, tirai os deuses estranhos, aquilo que não era para estar aí e estava. Tirai dentre vós. Coloque isso para fora do meio de vocês. E preparem o vosso coração para servir ao Senhor e somente a Ele só. E Ele vos livrará da mão dos filisteus. O que nós entendemos? Não tinham se dado conta que a arca já estava 20 anos em Kiriat Jearim. Ainda não tinham se dado conta que o Deus de Israel era o Todo-Poderoso. Ainda não tinham se dado conta que não era para existir deuses estranhos no meio deles ali.
e ainda não tinham se dado conta que o coração do povo não estava ligado somente ao Senhor, era um coração dividido, era um coração que não era exclusivo do Senhor. E aí a palavra de Deus fala, Samuel fala, olha, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, que não era, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a ele só e vos livrará da mão dos filisteus. O coração precisava estar preparado para servir ao Senhor e não estava preparado, por isso que havia reclamação, por isso que havia deuses estranhos, por isso que 20 anos a arca estava em Kiriat Jearim e eles ainda não tinham se dado conta que não era para estar ali, e reclamando, e reclamando, e reclamando. Às vezes isso acontece num contexto, já aconteceu isso com alguém que você conheça, ou até mesmo com você, mas a palavra que Samuel deu para o povo, olha, tirem aquilo que está no meio de vós que não agrada o Senhor. São os deuses estranhos, os astarotes, os baalins, aquilo que tira a vossa atenção de dar somente atenção e glória ao Senhor. E isso está sendo dividido com ídolos, com os astarotes, com os baalins, e também com um coração dividido de vocês. Mas se vocês se livrarem disso tudo, preparando o coração para servir ao Senhor e somente a Ele só, com exclusividade, com inteireza, Ele vai livrar vocês da mão dos filisteus. Eles tinham se esquecido, não tinham se dado conta que Samuel era o grande homem que Deus tinha levantado para julgar aquele povo, era um pastor. Deus, ele falou isso para Davi, desde quando? Por todo lugar que eu andei por Israel, com todas as tribos, eu disse a algum dos juízes que levantei para apacentar o meu povo, ou seja, era pastor de Deus, que me fizesse uma casa. Samuel era o grande homem de Deus, foi o grande homem de Deus, pela vontade do Senhor, que conduzisse aquele povo, ficando para mim abaixo somente de Moisés. Então os filhos de Israel tomaram uma decisão acertada, porque diante do Senhor ainda há tempo de você tomar uma decisão acertada, uma decisão que o agrade, uma decisão que vale a pena, uma decisão que realmente faça com que o coração de Deus se alegre. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos baalins e aos astarotes e serviram só ao Senhor. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus que ele exige exclusividade, tanto na adoração, quanto ao serviço, quanto ao amor. Ele quer exclusividade na minha vida e na tua. E ele não aceita que haja divisão dentro de você entre ele e mais alguma outra coisa. Tem que ser somente o Senhor. Então os filhos de Israel tomaram a decisão acertada, tiraram dentre si aos baalins e aos astarotes e serviram só ao Senhor. Nós precisamos servir somente ao Senhor. Amém? Nós estamos vivendo uma época difícil, uma época perigosa. Mas a Bíblia, ela é muito clara, né? Aquele que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Nós sabemos o que temos que fazer. E agora é a hora de se voltar para o Senhor e para Ele só. Porque o tempo está terminando. A Bíblia fala que o tempo seria abreviado por causa dos escolhidos. Daqui a pouco o Senhor Jesus descerá para arrebatar a noiva. E aí nós estaremos para sempre com Ele. Então nós vamos
entrar nesse caminho de ajuste, de servir somente ao Senhor. Vamos olhar para dentro de nós e tirar aquilo que não agrada. Tempo demais com determinadas coisas, não é? E nós podemos gastar, investir esse tempo na presença do Senhor, buscando ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. O que o povo fez? Tomou uma atitude, tirou dentre si os ídolos e preparou o coração para servir ao Senhor. E o povo continuou fazendo outras coisas. No versículo 6 diz assim: congregaram-se em Mispá e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, ou seja, um símbolo e um sinal claro de arrependimento. Isso aqui que eu preciso. Eu derramo perante o Senhor, abrindo mão disso, como um sinal de arrependimento, um sinal visível de que estava arrependido, derramando água perante o Senhor. E derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, ou seja, além de derramar a água perante o Senhor, também tomou uma atitude de jejuar, de se abster, porque estava congregado perante o Senhor. Não sou contra. Mas você sabe que nas nossas festas tem muita comida, não é? Tem muita comida. E aí, não vou dizer porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu não como doce. Então não adianta fazer bolo, essas coisas, porque eu não como mesmo. Então, o pastor Rogério é espiritual. Não sou espiritual, não. Não é por aí, não. É porque eu não como mesmo. Eu não gosto dessas comidas, então por isso que eu não como. Mas eu não sou contra quem coma. Mas você pode prestar atenção que nos nossos cultos, nas nossas festas, né, graças a Deus, a comida tem sido abundante. Mas eu quero dizer para você o seguinte: é porque a comida espiritual, antes ela já foi dada pelo Senhor. Nós nos alimentamos da sua palavra. Então depois, em comunhão no Espírito Santo, depois do culto, aí nós temos o quê? A comida, o pão que o Senhor nos dá. Isso aí não é pecado, não. Mas eles ali, numa atitude extrema, numa situação extrema, eles derramaram água perante o Senhor e jejuaram aquele dia, se abstiveram de qualquer alimento, porque estava na presença do Senhor, se consagrando ao Senhor, e depois eles fizeram confissão. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. Derramaram a água, jejuaram e fizeram confissão do pecado, porque estavam diante do Senhor. A Bíblia fala que e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Agora sim, eles estavam no local certo, com o pastor que Deus havia levantado para apacentá-los, tinham tomado a atitude certa em tirar os astarotes e os baalins, preparando o seu coração para servir ao Senhor e a Ele só. Pegaram água como símbolo de arrependimento e a derramaram perante o Senhor. Praticaram jejum, afligindo o seu corpo. E fizeram confissão de pecado, porque eles estavam no local certo, como profeta de Deus, para que Deus desse a vitória à nação de Israel. Irmãos, a coisa é tão séria
se nós continuarmos lendo esse capítulo, no versículo 7, ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Eles não se congregaram ali para guerrear contra os filisteus. Eles se foram para ali para se consagrarem ao Senhor, para pedirem perdão ao Senhor. Mas a coisa é tão sensível que os filisteus, sob forte influência do que acontecia em Israel, eles se reuniram ali para nos guerrear. Eles não tinham se reunidos ali para guerrear filisteus. Eles tinham se reunido ali para se consagrarem ao Senhor. E os filisteus entenderam que eles se concentraram ali para fazer o que? Um plano de guerra. Realmente era um plano de guerra, mas espiritual. E não aquela guerra geopolítica que estava acontecendo ali naquele termo de Israel. Se você quer ler o final da história, quando eles se deram conta que os filisteus se reuniram para fazer guerra, eles clamaram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Depois que eles tinham feito concerto com Deus, concerto com o Senhor, então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles estavam reunidos para se consertarem com o Senhor. E na reunião do concerto, Deus deu a vitória para eles ali. Às vezes nós precisamos fazer isso, não é? Um concerto com o Senhor, não é? Por causa de alguma situação que está acontecendo, e aí Deus, ele vem, apazigua o coração, e quando chega a dificuldade, é a hora de clamar ao Senhor, porque já estamos concertados com Ele. E eles falaram para Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus, para que nos livre da mão dos filisteus. Então a Bíblia fala, então Samuel tomou um cordeiro inteiro, que mamava, e sacrificou inteiro ao Senhor, e Deus ouviu Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Como esse homem, ele foi usado por Deus. Como esse homem, ele foi o canal de Deus para abençoar Israel. Depois não entenderam. E ficaram naquele negócio de reclamar. A Bíblia fala, irmãos, no final desse versículo, desse capítulo, que as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas. Desde Ecrom até Gate, e até os seus termos, Israel arrebatando a mão dos filisteus. Eles não tinham nem arma de guerra direito, foi Deus que deu aquela vitória, né? E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, né? E os filisteus não vieram mais ao seu termo. Depois eles começaram a reclamar. Teus filhos não andam pelo teu caminho, a gente quer um rei igual às outras nações. E Samuel ficou xoxo. Deus, ele falou: eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Atende o que eles querem, que eles vão ver a diferença de me ter como rei e ter um rei humano. A Bíblia fala que
Já no outro ano, quando Saul foi rei, já entrou em guerra. Eles queriam rei para a guerra, então vocês vão ter guerra até dizer chega. E Deus, ele é tão bom, que Deus enviou alguém para ser rei. E quando Saul chegou diante de Samuel, onde está o vidente? A Bíblia fala o seguinte: Deus havia revelado aos ouvidos de Samuel: amanhã eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual tu ungirás por capitão sobre a minha herdade, porque eu tenho ouvido o seu clamor. E quando Saul chegou diante de Samuel, eis aí o homem de quem já te tenho dito: este dominará sobre o meu povo. Onde está o vidente? Samuel falou para ele: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e amanhã eu te declararei tudo que está no teu coração. E a jumenta que você está procurando, nem ligue para isso, porque já foi achado. Para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para você e para tua família? Deus, ele usou Samuel assim. Foi assim que Deus fez. Botaram ele para escanteio, né? Como se diz por aí. Consagraram lá o rei, não deu certo, ele ungiu Davi. E depois Samuel se retirou da frente da nação. E a Bíblia fala que ele foi presidir o grupo de profetas que havia em Israel. Maravilha de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, irmãos, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, que ele ainda fará, a gente tem que se prostrar em reverência, porque o nosso Deus, ele é o maior. Ele ainda fala hoje, ele dá diretriz hoje, através da sua palavra, não é? Para aquilo que temos que fazer. E nós vemos o que o povo ele fez, não é? Tirou os astarotes e os baalins do meio deles, tirou os ídolos do meio deles ali. Segundo lugar, preparou o coração para servir ao Senhor. Reuniu-se no lugar correto. Falou, clamou ao profeta de Deus. Demonstrou arrependimento. Praticou o jejum. E fizeram confissão de pecado. Precisou esperar 20 anos para tudo isso? Você pode fazer isso hoje. Tirar aquilo que não agrada, colocar o teu coração para servir ao Senhor e a Ele só. Ir para o lugar correto, que é a casa de Deus. Falar com o homem de Deus. Demonstrar arrependimento público, jejuar em contrição, fazer confissão de pecado perante o Senhor, para na hora da adversidade a vitória ser sua. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: quem é que vai nos separar do amor de Deus? A morte, a angústia, a tribulação, a nudez, a fome. Depois ele fala: nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o frio, nem a fome, nada disso vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ontem, nós estávamos meditando na palavra do Senhor. E aquilo que o Senhor Jesus ele fez ali, quando o véu do templo foi rasgado, ele abriu para você o Santo dos Santos para se chegar a ele, apresentar um sacrifício vivo.
um arrependimento vivo, uma contrição viva, uma confissão verdadeira, um jejum para agradar ao Senhor. O que você está esperando? Algo acontecer com você? Algo de extraordinário acontecer com você? Aquele romano que estava ao pé da cruz, quando viu toda aquela manifestação da natureza, o Senhor Jesus ali cravado na cruz do Calvário, a terra tremendo, e aí ele confessou: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Você vai esperar a terra tremer? Vai esperar alguma coisa acontecer? Por que não fazê-lo agora? Também nós estávamos meditando sobre isso ontem. Às vezes nós falamos, né? Ah, que igreja tal. Não. E quando alguém veio aqui fazer um serviço para mim, ele me disse de uma determinada igreja, não vou citar o nome não, mas tem coisas que a gente tem que aprender com outros irmãos. E ele falou assim para mim: não, antes de começar o culto, tem um culto profético. Para quem vai orar, para quem vai, né, pregar. Então tem muita oração. E aí ele falou, eu falei assim: o irmão já pregou alguma vez? O irmão já dirigiu alguma vez? Ele falou assim: não, eu ainda não fui achado digno de Deus para isso acontecer. Por isso eu tenho me humilhado mais, eu tenho me quebrantado mais, para que um dia eu possa ser escolhido pelo Senhor. Por enquanto eu sou um indigno. Depois ele falou assim para mim: o irmão é pastor, não é? Eu falei: sou. Se eu pedir para o irmão orar aqui, para minha esposa que está em casa doente, o irmão ora, porque eu creio que Deus, o irmão orando daqui, ela pode ser curada lá. Eu estava me lembrando disso ontem. Isso aí já faz 11 anos. E eu creio que a oração dos santos, a oração que for feita aqui, Deus pode operar lá na minha casa e ela ser curada. Se eu pedir para o pastor orar, o pastor ora para mim, por favor. Falei: é para já, em nome de Jesus. E na hora, irmãos, que ele pediu, me veio aquele texto. Quando o Senhor Jesus ele foi na casa do centurião, ele falou: não precisa vir aqui não. Eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Sabe por quê, irmãos? De tanto falarem de um Messias, que viria, aquele romano foi recebendo aquilo na cabeça, que ele era maravilhoso, que ele havia de fazer. Ele estava sabendo que tinha um homem que estava fazendo isso ali no meio de Israel. E quando foi Jesus, mandou um aviso: não precisa vir aqui não, que eu sei que é o Senhor mesmo. Basta apenas uma palavra daí de onde o Senhor está e meu servo fica curado aqui. Eu não sou digno que o Senhor entre aqui debaixo não, porque eu não sou judeu, eu sou romano. E de tanto eles falarem quem tu és, eu creio que é o Senhor mesmo. O Senhor Jesus, ele falou: nunca vi tamanha fé em Israel. Na hora que aquele irmão da Igreja Cristã Maranata falou isso para mim aqui na minha sala, eu creio que se o pastor orar aqui, a minha esposa pode ser curada lá em casa, agora onde ela está. Eu creio. Porque lá no nosso meio é assim, é muita oração, nós temos muita fé. Apesar de eu nunca ter sido escolhido para dirigir o culto nem pregar, porque eu sou um indigno. Mas Deus pode ter misericórdia de mim hoje, da minha esposa, e ser curada agora. E na hora, irmãos, o Espírito Santo fala com a gente. Eu não vi tamanha fé ainda em Israel. Então nós temos essas experiências para contar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente é bom chorar na presença do Senhor, né? Sozinho, né? É muito bom. E aquele irmão, ele chorou diante de mim: eu sou indigno. Eu sei que eu sou muito indigno, muito pecador. Eu falei: o irmão aceitou Jesus? Ele falou: não, eu vim de uma igreja. Ele falou: eu vim da Igreja Batista, sou crente há muito tempo, mas eu ainda não sou digno.
nem de dirigir, nem de pregar. Então Deus ainda não revelou no meio do povo que era para eu fazer. E eu tenho que me consagrar mais. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória para o nome do Senhor. Você não precisa esperar 20 anos, como a arca ficou em Kiriat Jearim. Você pode fazer isso nessa noite. Fazer um concerto com o Senhor nesta noite. E ser um bem-aventurado do Senhor nesta noite. Você gostaria de tomar essa decisão? De aceitar o Senhor Jesus? Estou fora da igreja. Estou tanto tempo fora. Quanto tempo você está fora? Ih, já estou 30 anos que eu não vou na igreja. Está na hora de voltar. Está na hora de se acertar com o Senhor. Por que ficar longe da presença do próprio? Cheio de problemas, de reclamações. E você vai esperar 20 anos, como aquele povo esperou, porque a arca estava em Kiriat Jearim? Vamos fazer um concerto com o Senhor nesta noite. Pedir para que Ele aceite o nosso chegar a Ele, a nossa oferta sacrificial diante da face dEle, nos consertando com Ele, para que a bênção dEle esteja na nossa vida. Você quer fazer isso nessa noite? Pode fazê-lo, que eu vou orar agora por você. Amém? Vamos orar, falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todos sempre. Tu és o Deus de toda a luz, Tu és o Deus de toda a glória, o Senhor é o Senhor deste tão grande universo, em cuja presença nós nos encontramos. Toda a terra está cheia da Tua glória, como as águas cobrem o mar. E dizemos que Tu és santo, santo, santo. E nos prostramos aos Teus pés, para Te adorar em espírito e em verdade. Tu és o Deus dos espíritos aperfeiçoados, Senhor. Tu és o Deus de toda a luz. Tu és o Deus de toda a glória. Pedimos perdão diante da Tua face, chorando aos Teus pés, para que o fruto dos lábios que confessam o Teu nome e a oferta que trazemos diante da Tua face seja aceita pelo Senhor. Dá-nos um coração contrito, quebrantado, voluntário, sensível para ouvir a Tua voz e fazer aquilo que o Senhor quer. Toma, Senhor, aquelas pessoas que eu já orei em Tuas mãos e aqueles que entraram depois. Abençoa pela Tua infinita misericórdia os pastores que entraram, pastor Gênesis, Zé Martins, os outros que entraram, ó Pai, pastor Samuel Matos e outros que entrarem posteriormente, que o Senhor os abençoe. São pregadores da Tua palavra, conduzem o Teu povo, ó Pai, apacentando com conhecimento e discernimento, como dizem Jeremias 3,15. Abençoa pela Tua infinita misericórdia. E este alguém que está fora, Senhor, que hoje faça concerto com o Senhor, para que experimente a bênção de Deus e seja um dos bem-aventurados do meu Deus. Eu creio, e por isso eu Te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desde já eu quero agradecer a todos. Como eu expliquei no início, eu não consegui chegar lá no pastor Ferreira, porque muito candidato fizeram uma carreata aqui, não deu para eu chegar lá, né? Mas ele está bem. E os irmãos continuem orando por nós. Eu vou dar a benção apostólica, né? Muitos entraram, Isabel Santos, pastor Gênesis está aí conosco, né? É um grande guerreiro da fé, é um titã da fé. Pastor Wesley Coppe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, que Deus te abençoe. O irmão e a sua família também. Pastor Samuel Matos, Esté Gomes é minha irmã. A paz do Senhor para vocês. Eu quero dar a benção apostólica para concluir agora em nome de Jesus. Segunda-feira estaremos lá com o pastor Ferreira para a pregação do Evangelho do Deus vivo. E agora, igreja, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre. Todos nós digamos amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.